O filme se inicia na Coreia do Sul, onde conhecemos um padre católico, Sang-han, que trabalha como voluntário em um hospital e ministra aos doentes. Ele é muito respeitado por sua fé inabalável e serviço dedicado, mas sofre secretamente com sentimentos persistentes de dúvida e tristeza. Um dia, Sang-han encontra seu superior, Padre Ryo, e declara que deseja fazer algo significativo para a humanidade, pedindo para ser enviado a um laboratório na África, onde pesquisas são conduzidas sobre um vírus mortal chamado Emanuel. Padre Ryo hesita, pois a pesquisa não é aprovada pelo Vaticano e ninguém sabe ao certo o que fazem lá, mas quando Sang-han insiste que é doloroso ver pessoas morrendo do vírus todos os dias, Ryo finalmente concorda. Na cena seguinte, Sang-han chega ao laboratório, onde é informado sobre o vírus que causa bolhas severas que se espalham rapidamente e levam a úlceras dolorosas antes da morte. Os médicos o avisam que, se for infectado durante o experimento, morrerá, pois não há cura. No entanto, Sang-han não tem medo e está disposto a prosseguir pelo bem maior. Eles explicam que primeiro injetarão nele a vacina, depois o exporão ao vírus Emanuel e o monitorarão para ver se a vacina funciona. Nos dias seguintes, Sang-han passa pelo experimento e ocupa seu tempo escrevendo e jogando vôlei. A cena então salta para um mês depois, onde vemos feridas e bolhas cobrindo seu corpo e sua saúde deteriorada ao ponto de começar a vomitar sangue. Ele é levado às pressas para a emergência e recebe uma transfusão de sangue, mas, apesar de tudo, o padre morre. Os médicos cobrem seu corpo com um lençol, mas momentos depois, ouvem chocado Sang-han rezando, e suas bolhas desapareceram. A cena então salta para 6 meses depois, onde Sang-han retornou à Coreia do Sul e é recebido por um grupo de doentes que veem sua recuperação como um milagre. Eles carregam uma estátua de Cristo enfaixado e pedem que ele reze por seus familiares doentes. Dos 500 voluntários, ele é o único sobrevivente, mas como ainda tem algumas bolhas, precisa enfaixar o rosto. Nos dias seguintes, a pele de Sang-han começa a melhorar gradualmente, e durante esse tempo, ele percebe que ficou estranhamente sensível a sons e cheiros. Um dia, enquanto voluntária no hospital, é abordado por uma senhora chamada Senhora Ha, que pede que ele reze por seu filho doente, Kang-woo. Sang-han então percebe que conhece essas pessoas, e Kang-woo é na verdade seu amigo de infância. O padre também se lembra da irmã mais nova de Kang-woo, Taejo, mas a Senhora Ha esclarece que ela não é sua filha, mas a criou depois que os pais da garota a abandonaram. Acontece que Taejo agora é casada com Kang-woo, mas não parece feliz com isso. A cena então salta para alguns dias depois, quando Kang-woo se recuperou e voltou para casa. A família se sente grata a Sang-han e o convida para jantar. Naquela noite, vários amigos da família também chegam para jogar mahjong, incluindo um policial aposentado, Sogdae, Yong-do e sua esposa, Evelyn. Todos jogam mahjong juntos, e a senhora Ha conta orgulhosamente a todos como o padre curou seu filho no hospital. Pouco depois, Kang-woo humilha Taejo e a joga no chão, expondo sua roupa íntima, o que Sang-han observa com uma atração perturbadora. A mulher se levanta rapidamente e tenta dar um tapa no marido, mas acaba se controlando. Naquela noite, Sang-han se flagela com uma vara como punição por ter desejos pecaminosos. Na manhã seguinte, ele é acordado pela luz do sol, que começa a queimar sua pele. Ele passa o dia escondido em um armário e só sai à noite, quando percebe que sua pele rompeu em bolhas mais uma vez. Naquela noite, Sang-han chega ao hospital para fazer voluntariado, durante o qual tem um forte desejo de beber sangue. Incapaz de resistir, ele se aproxima de um paciente em coma e começa a beber seu sangue pelo tubo intravenoso. Suas bolhas de repente começam a cicatrizar novamente, e ele nem precisa mais de óculos para enxergar. Atormentado por suas ações, o padre tenta tirar a própria vida pulando de uma janela, mas, chocantemente, não se machuca nem um pouco. Não muito longe dali, Taejo sai de casa descalça para acalmar sua raiva. Chocantemente, ela colide com Sang-han, que sente uma forte atração por ela e a calça em seus sapatos antes de partir. Na manhã seguinte, Sang-han se encontra com Padre Ryo e confessa tudo o que tem acontecido com ele. Padre Ryo então insere a mão até o coração de Sang-han e, quando a remove, o ferimento se fecha. Sang-han compartilha seu desejo por sangue e suspeita que se transformou em um vampiro. Ele não tem certeza de como saciar sua sede sem machucar ninguém. Então, Padre Ryo corta sua própria mão e permite que Sang-han beba seu sangue. Nos dias seguintes, Sang-han continua a visitar a casa da Senhora Ha nas noites de mahjong e começa a sentir uma forte atração por Taejo. Uma noite, ela está prestes a sair descalça novamente quando ele de repente bloqueia seu caminho.
Ela então leva o padre a um quarto para devolver seus sapatos de alguns dias atrás. Mas uma coisa leva a outra, e os dois acabam se beijando apaixonadamente e se envolvendo. Durante isso, Taiju compartilha o quanto é infeliz em seu casamento e está cansada de ser tratada como um cachorro pela senhora Hai e seu filho idiota. Ela então sobe em cima de Sang-han para fazer amor, mas de repente Kang-woo a chama alto. Taiju assim relutantemente vai para a sala de estar, onde sua sogra dá um tapa por não cuidar do marido. No dia seguinte, Taiju diz à senhora Hai que quer fazer algo gratificante, então decidiu ser voluntária em um hospital aos domingos. Sua sogra não se opõe. No domingo, Taiju chega ao hospital, onde encontra o padre. Ele também fica muito feliz em vê-la e a leva a um quarto onde o paciente em coma está deitado. Sang-han hesita em se aproximar e se preocupa em ir para o inferno, mas Taiju diz que nem acredita em Deus. No final, ambos sucumbem aos seus desejos e fazem amor apaixonadamente ao lado do paciente em coma. Depois, Taiju sugere se encontrarem durante o dia na próxima vez para poderem passar mais tempo juntos, mas Sang-han diz que isso não é possível. Ele decide ser honesto e começa a se alimentar do sangue do paciente, o que a assusta e a faz fugir. Mais tarde, Taiju está em seu banheiro em casa quando Sang-han aparece de repente. Ele tenta explicar que é uma boa pessoa, e por isso se voluntariou para o experimento que finalmente o transformou em vampiro. Ele promete levá-la para longe de seu marido chato, mas Taiju recusa, levando o padre a pular pela janela. No entanto, dias depois, Sang-han recebe uma ligação de Taiju, que pergunta se sua doença é transmitida pela intimidade física. Os dois então se encontram novamente no telhado de um hospital, onde ele bebe a ração de sangue que roubou e mostra a ela como suas bolhas desaparecem depois. Ele então a pega no colo e começa a pular com ela de telhado em telhado, o que a fascina. Enquanto a carrega, Sang-han percebe hematomas em sua perna e pergunta o que aconteceu. Taiju revela que seu marido é fisicamente abusivo, o que deixa o padre muito irritado. No entanto, mais tarde em casa, Kang-woo também fica chocado ao ver seus hematomas. Então, Taiju afirma que foi atingida por alguns pacientes mentais no hospital. Em outro lugar, Sang-han se encontra com Padre R.O., que diz que daria qualquer coisa para ver o nascer do sol pelo mar antes de morrer. Ele pede ao padre que lhe dê um pouco de sangue vampiro para recuperar a visão, mas Sang-han se recusa. Ele então vai embora, dizendo que não é mais um padre e não se importa mais com as regras ou o Vaticano. Sem ter para onde ir, Sang-han chega à casa da senhora Ha, que concorda em abrigá-lo. No entanto, enquanto todos os outros estão dormindo, ele e Taiju se encontram secretamente e acabam fazendo amor. Dias depois, a senhora Ha decide colocar uma fechadura no quarto de Taiju, já que ela continua saindo sorrateiramente todas as noites, o que ela assume ser apenas sonambulismo. Isso enfurece Taiju, em sua frustração, ela pega uma tesoura e se machuca. No entanto, quando Sang-han percebe seus ferimentos, ela afirma que foram causados por Kang-woo, o que o deixa extremamente irritado. Ele quer matar o homem, mas ela o acalma e insiste que precisam de uma estratégia adequada. Dias depois, Sang-han, Kang-woo e Taiju vão pescar em um lago proibido tarde da noite. Assim que chegam ao meio do lago, o padre ataca Kang-woo e o joga na água, mas o anzol acidentalmente pega a orelha de Taiju e a rasga. Kang-woo tenta desesperadamente subir de volta no barco, mas Sang-han o arrasta para baixo e brutalmente acaba com sua vida. O casal se alegra que seu plano finalmente deu certo. Mas de repente, o barco vira e Taiju também cai na água. Não muito tempo depois, as autoridades chegam e levam Taiju inconsciente para o hospital, enquanto Sang-han pega uma pedra enorme e salta de volta no lago. Ele coloca a pedra em cima do cadáver que escondera dentro de um armário submerso. Mais tarde, Sang-han retorna à igreja, do lado de fora do portão, percebe alguns de seus seguidores que o consideram um deus. Eles se ajoelham diante dele e rezam, mas Sang-han fica irritado e vai ver Padre R.O. para confessar seus crimes. Mas Padre R.O. parece não se importar e insiste em provar o sangue vampiro novamente. Mas em um giro chocante, Sang-han de repente o esfaqueia até a morte e bebe seu sangue para satisfazer sua sede. Ele então coloca o corpo em seu carro e dirige até um penhasco para jogá-lo longe no oceano. Nos dias seguintes, Sang-han e Taiju são assombrados pela morte de Kang-woo e experimentam alucinações vívidas. Enquanto isso, Kang-woo é dado como morto, então a senhora Ha começa a beber muito enquanto chora por seu filho e logo afunda em um estado paralítico. Sang-han e Taiju cuidam dela, apesar de serem constantemente assombrados pelas visões de Kang-woo, tentam agir normalmente e ficar íntimos a qualquer chance que têm.
Uma noite, o casal comemora o aniversário da senhora Ha, embora a mulher ainda esteja paralisada. Taiju dá um tapa irritada em sua sogra, então o padre dá um tapa nela, pedindo que ela mostre algum respeito pela idosa. Taiju então deixa escapar acidentalmente que seu marido nunca levantou a mão para ela, o que deixa o padre furioso. Ele a acusa de mentir, mas ela insiste que ele não deve dar desculpas, pois ele teria matado Kang-woo de qualquer maneira para ficar com ela. Isso acende uma discussão acalorada entre eles, e Taiju confessa à sua sogra que o padre matou seu marido, mas Sang-han argumenta que foi ideia dela. Embora a senhora Ha não possa reagir, ela entende tudo e começa a ter convulsões, então o padre lhe dá RCP. Taiju tenta fugir, mas ele a pega, momento em que ela implora que ele a mate para que ela possa ficar com Kang-woo. Em um ataque de raiva, Sang-han quebra seu pescoço e a mata, mas instantaneamente se arrepende de suas ações. Para trazê-la de volta, ele corta seu próprio pulso e a faz beber seu sangue vampiro. Momentos depois, Taiju finalmente acorda e fica emocionada ao saber que agora se tornou uma vampira como ele. O casal reconcilia suas diferenças e se abraça fortemente enquanto a idosa fica em choque. Como o casal não pode sair durante o dia, eles decidem pintar a casa toda de branco para que pareça dia. Taiju começa a abraçar sua nova condição e começa a matar pessoas aleatoriamente por seu sangue sem qualquer remorso. Sang-han desaprova isso e diz que conhece um grupo de pessoas que querem acabar com suas vidas, das quais poderiam obter sangue com segurança. Mas Taiju argumenta que tirar sangue de pessoas dispostas não é divertido e, como não são mais humanos, não há sentido em se agarrar à sua humanidade. Um dia, Taiju fica muito doente e começa a vomitar sangue. Então, Sang-han traz um médico para ela. Mas a mulher má de repente esfaqueia o médico no pescoço e bebe seu sangue também. Pouco depois, o grupo de amigos que joga mahjong chega, então o casal rapidamente esconde o corpo do médico. Todos se reúnem e começam a jogar, durante o qual a senhora Ha começa a mover levemente os dedos. O grupo decide envolvê-la no jogo e pede que ela indique sim ou não piscando. De repente, a mulher começa a apontar os dedos para as peças de mahjong e logo transmite a palavra matou. Ela também aponta para a foto do filho, então Taiju diz a ela que ninguém matou seu filho. Mas a senhora Ha de repente olha para o casal vampiro e começa a piscar, após o que todos percebem que ela os está acusando do assassinato. Percebendo que sua cobertura foi descoberta, Taiju começa a atacar todos os convidados que fogem por suas vidas. Ela prossegue matando os homens e bebe seu sangue animadamente, o que horroriza o padre. Taiju é então abordada por Evelyn, que a esfaqueia, mas nada acontece com a mulher vampira. Ao ver o caos, Sang-han diz a ela que devem fugir, pois as autoridades investigarão o desaparecimento dessas pessoas. Evelyn tenta escapar, mas o padre finge morder seu pescoço e a cobre para parecer que ela está morta. Depois, o casal vampiro sai de casa enquanto Evelyn se levanta e fica horrorizada ao ver os homens mortos. Mais tarde, Sang-han visita o acampamento de adoradores que o consideram um deus. Ele se aproxima de uma garota lá e tenta agredi-la, mas ela grita e alerta a todos. Isso deixa as pessoas horrorizadas, então elas jogam pedras no padre e o expulsam. No entanto, tudo isso fazia parte do plano do padre, pois ele não queria que essas pessoas o idolatrassem ou o considerassem um deus. Depois de voltar para o carro, Taiju percebe que Sang-han está começando a desenvolver bolhas, percebendo que ele apenas fingiu beber o sangue de Evelyn. Ela então adormece e Sang-han os leva a um lugar deserto à beira-mar e quebra a chave do carro. Quando Taiju acorda, ela fica horrorizada porque a manhã está se aproximando e eles não têm para onde ir. Acontece que o padre está cansado do derramamento de sangue e decidiu acabar com suas vidas de uma vez por todas. A mulher aterrorizada agarra Sang-han e tranca os dois dentro do porta-malas do carro, mas ele se solta facilmente e joga o porta-malas na água. Sentindo-se desesperada, Taiju faz um buraco no chão sob o carro e rasteja para evitar a luz do sol, mas Sang-han afasta o carro enquanto vemos que a senhora Ha também está no banco de trás. Percebendo que não há saída, Taiju se junta ao seu amante no capô do carro e calça seus sapatos velhos. O casal bebe seu último frasco de sangue, e Sang-han diz que queria viver com ela para sempre e que o farão no inferno. Taiju diz a ele que o inferno não existe, mas eles se divertiram muito juntos. Momentos depois, o sol começa a nascer e os corpos de ambos começam a queimar, fazendo com que Taiju grite de dor. O filme termina quando o casal é reduzido a cinzas enquanto a senhora Ha assiste e sorri do banco de trás.